Olá a todos, bem-vindos à Retrosarco, Memórias de uma Escola. Retrosarco. Memórias de uma Escola. Muito bem, hoje estamos aqui para discutir sobre a matéria de português com dois convidados, a Dona Manuela e o Sr. Bernardo. Os dois estudaram na escola João Gonçalves Jarco em duas épocas distintas, na década de 1950 a 1960 e na década de 2010 a 2020. E, portanto, o nosso objetivo é fazer um balanço da disciplina de português ao longo destes anos na escola. Hoje iremos fazer diversas perguntas sobre a disciplina de português e a partir delas vamos fazer um balanço. E vamos começar consigo, com a Dona Manuela. E a primeira pergunta que eu lhe vou fazer é, claramente tinha uma matéria de disciplina, não é? Penso que sempre foi uma matéria obrigatória. Isso foi sempre em qualquer português. Normal e muito compreensível. E a minha primeira pergunta, então, é se gostava da disciplina. Sim, na medida do possível gostava. A única que não gostava mesmo era a matemática. Então não era muito do campo das exatas, gostava mais de matérias do género do português? Eu que gostava mais do género de português? Sim. Olha, gostava... É assim, embora eu agora esteja muito esquecida, mas na altura gostava da gramática e gostava de certas coisas da nossa história de Portugal. De coisa. Relacionada à história, podemos ter algumas obras. Lembra-se... Amor de Perdição... Mas falava sobre o quê? O Amor de Perdição falava daquele casal que se apaixonou e foram impedidos até que foram até à morte por causa disso. Exato, por causa de não conseguirem vencer o amor deles. É isso. Então, o Amor de Perdição posso tirar que deve ter sido as suas obras favoritas? Sim, sim, era uma que eu gostava bastante. Até ver em filme e tudo. Muito bem. Pronto. Lembra-se de, como eu tinha mencionado que gostava da parte da gramática, lembra-se de alguma parte em específico ou matéria da gramática em específico que gostasse mais? Eram os verbos. Pá. Era os verbos? Era. Era onde tinha maior facilidade? Eram os verbos. E havia alguma matéria da gramática que não gostava, não tolerava? Era aquelas, pá, quando era, como é que se chama? As monossílabas e assim, isso é que eu não entendia assim muito bem. Agora verbos eu até era boa a verbos. Muito bem. Acha que é muito importante ter uma boa gramática? Ai sim, sem dúvida. Isso acho. Ainda hoje dão muitos poucos anos. Muito bem. Quer dizer que teve um bom ensino. Exatamente. A nossa Ainda escola João hoje Gonçalves Jarco dão deu-lhe muitos boas poucos bases. erros a português. Eu, por acaso, sou boa nisso, sou boa a português. Sou. E mais perguntas em relação às aulas de português. Tinha a parte da gramática, a parte de leitura, de obras, Sim, da também. literatura e qual é que era a sua parte favorita? Era a leitura de obras, analisar e fazer exercícios de gramática, o que é que era? Exercícios de gramática era. E E fazia... a redações também gostava. Muito bem. E as classificações finais eram atribuídas de que maneira? Por exemplo, 0 a 20, 0 a 100, como é que era? Era de 0 a 20, era filho. Então era como hoje em dia. É. Se lembra-se de quantas horas, em média, é que eram assinadas por semana, por exemplo? Oh, meu amor, isso é que já não sei dizer, mas... Uma Tínhamos... estimativa? Ou se eram muitas, ou Não, eu sei em que- comparação com as restantes matérias? Era de umas disciplinas que tínhamos bastante. Era português. Era sim, senhor. E Eu acho que até era quase todos os dias. é para ter muitas boas bases e muita boa comunicação. Exatamente. E relacionado à carga horária, acha que era o suficiente, que devia ter mais, menos? Não, acho que nós naquela altura tínhamos uma boa carga horária. E mudava com o dos anos? É assim, eu posso responder que eu só andei lá no secundário 2 anos. Portanto, não tive muitos anos para ver se mudou muito. Mas tem ideia de ser mais ou menos a mesma coisa nesses 2 anos? Sim, isso sim. Por exemplo, as aulas de português, além de fazer exercícios, dar matéria, ler obras e analisá-las, pode-se fazer muitas outras coisas, como visitas. Sim, visitas de estudo, mas acho que hoje em dia se faz mais isso. Nós antigamente acho que visitas de Era estudo... reduzido. Era, nem me lembro, sinceramente, ter alguma não se visita lembra de de ir a nenhum sítio? Não, sinceramente não. Tem algum sítio que gostava de ter em particular relacionado a essas obras, como por exemplo a Amor de Perdição? Sim, gostaria. Se pudesse ter aí, podia, eu gostava. Mas nós antigamente não me recordo mesmo de nós termos visitas de estudo, sinceramente. E sobre o material, porque necessariamente é preciso fazer alguma coisa. Que material é que era necessário nas aulas? Eram os livros, os cadernos, os lápis, era tudo isso. Réguas, chocolate, era tudo. Eu acho que hoje em dia que é mesmo o que era preciso. Não mudou grande coisa, como podemos ver. Exatamente, é isso, é o básico, não é? E agora fugindo um bocado mais à disciplina de português, mas mais na escola em geral, como é que era a relação entre, por exemplo, alunos e funcionários, alunos e professores? Não, era boa, gostei, eu posso te dizer que gostei imenso de andar a estudar. Só não gostava muito de estudar, mas andar lá eu adorava. De falar com os colegas? Eu adorava mesmo, adorei imenso. E esse meu tempo adorei, era pena que eu tinha que olhar mais para os livros e era uma coisa que não me preocupava tanto. Mas adorei andar lá, é verdade. Deixa-me saudades.
Quando lá passo, ainda hoje me lembro que foi um bom tempo da minha vida. Aqueles 2 anos gostei imenso. Dando lá a camaradagem dos amigos, professores, embora nós, ainda sou do tempo, que havia turmas femininas e turmas masculinas. Onde estavam as meninas, não estavam os meninos. Mas mesmo assim adorei. Não havia qualquer interação entre os dois géneros? Não, não havia. Nós tínhamos, por exemplo, quando vínhamos jogar basquetebol, é que era uma rede que nos separava, e aí nós falávamos da rede, eles falavam para nós e nós falávamos para eles. Mas de resto não tínhamos. E encontravam-se fora da escola? Não, naquela altura, acho que não me lembro. Lembro-me mais, Ficavam com as quando era nessa altura de irmos jogar o basquete, aí é que nós comunicávamos com eles. Era assim. E na sala de aula? De que maneira que eram feitas as avaliações? E com que regularidade? Ora bem, tudo valia, tudo na teórica e na escrita. Também eram as 2 coisas que eram avaliadas. E sobre o comportamento, por exemplo? Hoje em dia também é avaliado? Sim, mas eu acho que tínhamos que ser mais bem comportados do que vocês estão hoje em dia. Havia Muito mais alguma disciplina. rigidez? Oi, muito mais, nem se compara. Por exemplo, tinham testes, ou como hoje em dia temos Tínhamos, claro. e a regularidade eram Era. constantes? Ou era Eram. sempre 2 vezes, 3 vezes ao ano? Não, tínhamos 3 vezes ao ano que tínhamos os testes para ser avaliados, primeiro, segundo e terceira vez. Era isso. Eram, por exemplo, Era Natal, Páscoa e no fim, quando vinhamos embora. eram sempre globais? Ou era matérias específicas que estavam a dar em série? Não, eram matérias específicas para aquela altura. Dávamos uma matéria, depois outra e depois outra. Não era assim, senhora. Então, estas perguntas estão. E agora passo à Ana Mar, que vai entrevistar o Sr. Bernardo. Muito bem, agora estamos aqui com o Sr. Bernardo e vamos fazer algumas perguntas sobre a disciplina em português. Começando por, gostava da disciplina? Não era das minhas favoritas, mas até gostava. E que obras se lembra de ter lecionado no ensino secundário? Assim, as obras que eu me lembro eram o Memorial do Convento, de José Saramago e Os Lusíadas. Certo. E qual foi a obra que mais gostou? Dessas, sinceramente, foi o Memorial do Convento. Consegue-nos explicar um bocadinho da história? Já não me recordo, sinceramente. Sei que foi muito mais interessante do que Os Lusíadas. Ok. Lembra-se de algum dos principais tópicos da gramática que aprendeu? Assim, gramática, recordo-me das funções sintáticas, bem, dos verbos e dados ilocutórios. Só são as coisas que eu me lembro assim mais. E qual era a parte favorita das aulas de português? Era ler as obras, fazer os exercícios sobre a gramática? Era mais a parte de ler e escrever textos. Eu nunca fui muito ligado à gramática, embora pronto, também tivesse que ser. Certo. As classificações finais, como é que eram atribuídas? De 0 a 20, de 0 a 100, de 0 a 5? Era 0 a 20 já. Já era de 0 a 20. Ok. Quantas horas de português por semana é que tinha? A carga horária era muita, era pouca, era média? Do que me lembro, ainda era grande. Eu acho que tinha pelo menos. Sei que pelo menos 3 dias tinha português. E era logo 4 horas, ou seja, para aí 12 horas semanais, se calhar mais. E em termos de cursos, a carga horária de português mudava muito? Sim, mudava conforme os cursos. Embora, na minha altura, eu acho que fosse um bocado semelhante a tudo nos primeiros anos. Ou seja, o 10º e o 11º sofreram sempre mais com português do que o resto. Agora mudando um bocado o tema, acerca mais da escola. Quais eram os suportes utilizados? Dicionários, projetores, manuais? Já tínhamos os manuais, os projetores também eram usados, dicionários, às vezes, nem sempre, era às vezes. Era material obrigatório, mas era pouco usado. Ok. Portanto, qual seria o material obrigatório nesta disciplina? Pronto, como falei, era o dicionário, também tínhamos o lápis, caneta, os cadernos, os manuais, depois também tínhamos aqueles de fichas, que às vezes também eram obrigatórios, por aí fora, uma borracha, claro, não escreve. E eu pago foi sem borracha. Como é que era a relação entre os alunos e professores ou com os funcionários? Assim, na minha experiência sempre foi boa. Claro que temos sempre exceções, mas de forma geral, relacionado com a disciplina de português, sempre foi bastante positiva. E na sua época as aulas de português eram lecionadas somente nas aulas, na sala de aula? Só na sala de aula. E como ainda apanhei uma parte do Covid, também foi online. Ok. E tinham visita de estudo? Recordo-me que chegámos a ir ver uma peça de um texto que estava a falhar o nome, acho que era do Adamastor, qualquer coisa relacionada com o Adamastor. Fomos ver uma vez uma peça de teatro. Muito bem. De que maneira é que era feito o ensino desta disciplina? Era mais prático, se baseava em exercícios ou era mais teórico? Era teórico. Teórico na maioria das vezes. Só que quando tivemos aulas online, tudo se tornou mais prático, era a base de exercícios. Não tínhamos tanto aquela parte de escrever teórica, porque estávamos todos à distância. Era mais digital. E como é que eram as avaliações? Eram regulares? Como é que eram? Sim, as avaliações eram regulares. Sei que por cada período, que eram 3 na altura, tínhamos pelo menos 2 testes. Ou seja, era sempre relacionado com a matéria que estávamos a dar. Ok. Muito obrigado, Sr. Bernardo. Obrigado, eu. Demos por terminadas as nossas perguntas. Agradecemos aos nossos convidados pela colaboração. Para finalizar então o nosso episódio, vamos então tentar fazer um balanço sobre
as entrevistas que fizemos aos nossos convidados. Então, essencialmente, o que nós tiramos foi que não é? Os nossos convidados não eram os maiores fãs da disciplina de português, mas que gostavam, no final de tudo. Tinham umas obras de preferência. Sei, quais eram Sim, nesse como os partido? Lusíadas, O Amor de Memorial do Perdição. Convivente, exato. E Amor de Perdição, exato. Que ainda é partilhado por alguns de nós. Exato, agora o Memorial do Convivente ainda não demos, tinhas dito que Sim, usamos décimo no segundo. próximo ano. Depois, em relação à gramática, era funções sintáticas, os verbos, atos e locutórios. É muito parecido ao que damos neste momento. Exato, é? essencialmente era o nosso 11º, não é? Coisas que também bate a todos os níveis e anos de português, mas, por exemplo, atos e locutórios acho que foi o primeiro É ano. mais, dado, mais Exato. aprofundado. Sim, Acerca das classificações finais, eram Continuam iguais, igual. de 0 a 20. estes portanto, anos todos é Não igual ao mudou nosso muito. ensino secundário. Ups. Carga horária. A carga horária é um bocado Mudou muito, diferente. mudou muito. Eles Sim, tinham uma mudou carga horária muito. muito superior. Sim, agora nós temos apenas 4 tempos semanais, eles tinham... várias, Exato. 12 horas Exato. por semana. Sim. Sim, É. mudou muito. Todos os dias nós já temos, Então- são 3 dias. 2 dias. Duas 2 horas. Português, então, antigamente tinha muito mais importância. Exato. Era mais relevante ou... Do que hoje em dia. Exato. E acerca das cargas horárias, mediante os cursos, neste momento Sim, também sim, muda, também. antigamente também mudava. Mas acho que é mais similar entre os cursos do que antigamente, Sim, pelo que eles estavam a dizer. sim, sim. Mais diferenças. Acho que em termos das vidas de estudo e das relações também acho que foi uma coisa que mudou muito. Sim, As vidas de estudo nós temos muito mais. Exato. Deu para ver um progresso na quantidade de visitas de estudo. Por exemplo, a Dona Manuela não teve visitas de estudo quase nenhuma, para não dizer que não teve nenhuma. O Sr. Bernardo foi só aos teatros. Exato. Nós já tivemos muitas mais, portanto, Sim, houve assim sim. uma evolução. Nota-se que há uma progressão ao longo dos anos. E assim como nas relações. Tanto que, por exemplo, a Dona Manuela teve a separação dos 2 géneros Sim. e mesmo a relação entre professores e funcionários era muito mais rígida e nós temos uma relação muito mais aberta tanto com os funcionários, os professores. Não temos separação de género já há uns Não, há, quantos anos. não é como se faltássemos ao respeito, Não, mas não. É mais descontraído. Não Exato. usamos- Não é um ambiente tão pesado. Sim, exatamente. Que foi o que nós tiramos também Sim. da conversa, pode não ser isso, mas há rigidez, mas não a um nível excessivo. Sim, É apenas o necessário para manter o respeito e a ordem entre sim, exato. professores e alunos. Nas salas de aula também vemos uma progressão, porque antigamente não havia tecnologias, não havia computadores, não havia Exato, projetores. Neste E momento sem há. todas as disciplinas. Certo. Sim. Consequência da evolução da ciência também. Sim. Que é muito E até positivo. existem algumas escolas que agora começam a utilizar tudo digital, não Certo. em manuais. E, por exemplo, mesmo os quadros passam a ser digitais. Sim, É. sim. Antigamente não eram aqueles quadros brancos, eram os Os giz. Certo, exato. Exato. Acerca das aulas, continua a ser só na sala de aula, não temos assim Não. muito para espaços exteriores. Eu Não, nunca tive. eu também, pelo menos. eu tive, mas foi para aí, tipo, 6º, 7º ano talvez, mas nunca também não tive. tive muitas aulas. Pois. Íamos para o recreio ter as aulas de português, acho que era mesmo português, era português e geografia, era interessante, mas também não foi muito explorado isso. Mas era interessante, há outro envolvimento à matéria, Disciplina. exato, Sim, sim. é diferente. Acerca da matéria em si, continua a ser muito teórico. Existe sim. muita matéria a dar, muita matéria a perceber, portanto. E os conteúdos também são similares, é Sim, muito Sim, parecido. as obras são mais ou menos as mesmas. A Nós gramática damos- também Sim. é essencialmente o mesmo, e as avaliações também vemos que sim. O método Sim. de ensino agora depende de professor para professor, Sim. mas Por exemplo, a maneira de fazer os textos é diferente. Os nossos textos costuma ser geral e eles ambos tinham os textos relacionados com a matéria que estavam a dar anteriormente. Específico. Exato. Até porque antigamente não eram semestres, eram períodos, então tinham Certo. mais avaliações ao longo do ano. Que isso também depende de professor para professor, mas depois acho que também tem de ser em conta regulamentações. Mas não sei, nós temos menos avaliações Sim. do que, por exemplo, o Sr. Bernardo. Exato. Exato. Acho que ele tinha 2 avaliações por período. Por não é? período, dava 6 por ano, 6 Pois. textos por ano, Nós fora temos dois- outras avaliações como 2 questões de por aula. Exato, nós temos 2 por ano, exato. Fora questões de aulas e apresentações Exatamente. orais. Mas acho que é isso que nós tiramos das nossas entrevistas com os nossos convidados que estudaram também na João Gonçalves Zarco, assim como nós. E espero que tenham gostado. E é isso. Obrigada. Nosso convidado. E fiquem aí porque há mais episódios por vir. Obrigada.